Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir entendimento e compreensão, ó Pai. Eu quero te pedir, Senhor, a ministração do Teu Espírito sobre nós, para que nós possamos compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para nós. Pai, eu peço a Deus a manifestação do Teu Espírito Santo sobre nós. Eu peço a manifestação do Teu Espírito Santo, ó Deus, sobre todos que estão aqui na primeira igreja, sobre aqueles que nos acompanham através das redes sociais, para que através do Teu Espírito, Senhor, nós possamos receber o que o Senhor tem para nós. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem desta noite é o maior no reino dos céus. Irmãos, este contexto, ele vai nos mostrar uma coisa muito simples, um modelo, um exemplo. As pessoas, os discípulos, queriam saber quem é o maior. Muitas vezes, irmãos, e isso é natural, nós também temos essa mesma dúvida. Por exemplo, quando a gente chega numa loja e a gente tem algum tipo de problema para trocar uma mercadoria, nós perguntamos quem é o responsável, quem é o gerente da loja, quem é o supervisor. Quando nós precisamos de uma segunda opinião, nós procuramos a pessoa que está acima na hierarquia. Isso é uma coisa do nosso dia a dia. Os apóstolos, os discípulos, todas aquelas pessoas, eles tinham conversas a esse respeito. E nós temos esse exemplo aqui, em outros trechos, que mostram isso, que eles chegavam até discutir entre eles, para saber quem deles seria o maior. Mas o que nós temos que compreender aqui? O que Jesus falou. Porque o que vale para a minha vida e para a sua vida, é a instrução de Jesus, é a direção de Jesus. Então, eu quero trazer para vocês algumas referências para que nós possamos entender o que é ser como criança, o que é ter o pensamento como o pensamento de uma criança, o que é ter as ações de uma criança dentro do reino de Deus, para que nós possamos ser percebidos por Deus, dentro da visão daquilo que o Senhor tem para nós. Quero iniciar aqui lendo Lucas 18, Lucas capítulo 18, nós vamos ver aqui a partir do versículo 15. E traziam-lhe também crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, chamou as criancinhas e disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. A criança, ela é muito espontânea. E vocês observam que os pais, talvez, os tios, os avós, levavam as crianças até Jesus. E alguns discípulos falaram: parem de trazer as crianças. E Jesus disse: não, deixe vir as crianças, deixe as crianças chegarem, deixai vir a mim as crianças. E Jesus deu também esta mesma lição.
dizendo que nós precisamos receber o reino de Deus com alegria, receber o reino de Deus com prazer, receber o reino de Deus com aquele brilho nos olhos, com aquele sorriso no rosto, com aquela espontaneidade de uma criança, que quando ela recebe alguma coisa, ela fica numa alegria. Para nós, às vezes, não tem graça nenhuma, mas qualquer coisa que você der para uma criança, ela vai esboçar um sorriso, ela vai ficar alegre, porque aquilo vai ter um significado para ela. Então, quando nós recebemos o reino de Deus, nós precisamos ter alegria, nós precisamos olhar para o reino de Deus e dizer: que bom que eu encontrei o meu lugar neste mundo e na eternidade, que é na presença de Deus. Esse brilho nos olhos, essa alegria das crianças, é o que o Senhor Jesus estava destacando para aquelas pessoas. Mas veja, também nós temos aqui o entendimento em Romanos 16:19, que vai dizer assim, ó: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Sábios no bem e simples no mal. Porque a criança, ela não tem a maldade que o adulto tem. A criança não entende as coisas, por exemplo, com duplo sentido. A criança não entende as coisas como se estivesse falando de A, entendendo B. Se você falar A para a criança, ela vai entender A. Tanto é que quando a gente está sendo alfabetizado, estivemos na escola, ou a gente vê uma criança sendo alfabetizada, ela tem dificuldade de diferenciar o A maiúsculo do A minúsculo. O A que você faz na letra chamada cursiva e da letra chamada de forma, e assim por diante. A criança, ela vai demorar um tempo, porque como criança, ela só quer fazer um tipo de A. Quando você fala para ela assim: não, mas para começar uma frase, você precisa colocar o A maiúsculo. A criança, ela vai demorar. Na maioria das vezes, ela vai colocar o minúsculo. E ao longo do tempo que ela vai sendo alfabetizada, ela vai fazendo a diferenciação. Então o Senhor está falando isso. O que você aprende de Deus, você recebe com alegria e começa a praticar. Entendeu? É assim que o Senhor está trabalhando em nós. Nós temos que ser simples com as coisas que são de Deus, com as coisas espirituais. Também corroborando aqui, 1 Coríntios 14:20, nós vamos ter a mesma direção. 1 Coríntios 14:20 vai dizer assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos da malícia e adultos no entendimento. Então, quando ele está falando aqui da malícia, está falando da maldade, está falando do desejo mal, nós devemos ser uma criança para um desejo mal. Ou seja, nós não vamos praticar o mal, nós não vamos colocar o mal em prática, porque nós temos a mente de Cristo, que a visão dele é semelhante a uma criança. Ou seja, nós não vemos maldade nas coisas, ainda que as pessoas sejam maldosas, ainda que o mundo seja mau, mas o nosso olhar, ele deve continuar como o olhar de uma criança. Meus irmãos, isso é terrível, o raciocínio que eu vou fazer agora, mas é a realidade. As pessoas que querem fazer mal para as crianças, elas não chegam com uma máscara de um bicho ou de um ser feio, não. Elas dão doce, elas dão bala, elas dão presentes. Até as pessoas que procuram praticar o mal contra as nossas crianças, elas vêm iludindo as crianças. Então nós temos que entender que uma criança, ela não tem maldade para discernir se alguém está dando uma bala, está dando um doce, está dando um presente. A criança recebe com a maior alegria, sem pensar na maldade que aquela outra pessoa está pensando. Então nós temos que compreender o seguinte, que essa bondade da criança, essa forma da criança enxergar o mundo, é a nossa forma de enxergar o reino de Deus, entende? Com pureza de coração, com pureza de mente. Porque às vezes, irmãos, funciona assim. Vamos supor que chegou aí na porta da igreja uns 5 caminhões de areia, e a gente fala assim: irmãos,
quantos irmãos podem ajudar a recolher esta areia? Uma pessoa que é simples, como uma criança, humilde como uma criança, ela vai dizer assim: olha, conta comigo, eu vou ajudar. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma certa maldade vai falar assim: mas eu já dou meu dízimo, eu já contribuo, eu não vou ajudar a recolher essa areia não, deixa para os outros. Entende o que eu estou falando? Às vezes as pessoas, quando elas se tornam altivas, quando elas se tornam adultos no sentido de achar que tem alguma coisa por trás, que tem algum mal sendo cometido, quando ela olha para o reino de Deus, ela não consegue perceber a beleza das coisas de Deus, ela não consegue ver Deus atrás de cada gesto, de cada atitude, de cada oração, de cada louvor, de cada mensagem. Por exemplo, como pregador, eu já tive pessoas que ficaram bravas comigo. Por quê? Porque a pessoa, quando termina a mensagem, em alguns lugares, as pessoas já vieram falar comigo: mas por que o senhor falou isso? O senhor está usando um exemplo seu e tal, questionando a questão da palavra. 99% entende que quando você prega a palavra de Deus, em alguns pontos da nossa vida, nós vamos ser tocados, nós vamos ser incomodados, e nós sabemos que é a palavra de Deus, e nós fazemos o quê? Nós mentalizamos, internalizamos e colocamos em prática na nossa vida. Nós não usamos a palavra de Deus como se fosse uma pessoa que está ali falando algo para mim, como se alguém dissesse assim: olha, contaram isso para o pastor, e o pastor está usando essa mensagem para me induzir a alguma coisa. Então, quando você é simples como uma criança, você diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque eu quero ouvir a tua voz. Independente se é o pastor que está pregando, se é o irmão A, B ou C, se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto, não importa, porque você está como uma criança, pronto para receber os presentes de Deus para a sua vida, sabendo que Deus está falando aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, aquilo que nós precisamos para o nosso bem. E é isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos ensina. É nessa direção que Ele quer que nós possamos pensar. Agora eu quero voltar também para o Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ver aqui, deixa eu ver qual é o versículo que nós vamos ler aqui. Versículo 29. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor a Simão: eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir ter contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Veja, o Senhor Jesus, Ele está aqui dando a visão de que todos aqueles 12 apóstolos que Ele estava falando para eles, estariam com Ele no reino de Deus, e que eles se assentariam sobre 12 tronos, como uma espécie de juízes ou de governantes, para julgar as 12 tribos de Israel. E quando Jesus fala isso, em seguida, ele se dirige a Pedro, porque Pedro, ele ouviu todas essas mensagens, ele ouviu toda essa palavra, ele disse: olha, vocês têm a herança do reino de Deus. Jesus trouxe uma palavra boa naquele momento, mas ele chama a atenção pessoal de Pedro, dizendo que o diabo queria cirandá-lo. Cirandar aqui é o que se faz na época de Jesus e até os dias de hoje com o trigo. É como se ele quisesse assim, olha, bagunçar a vida do apóstolo.
E o Senhor Jesus disse que Ele intercedeu por ele. Porque veja bem, irmãos, nessa nossa caminhada neste mundo, o inimigo da nossa alma vai tentar nos enganar e vai vir até nós para que nós possamos nos desviar dessa simplicidade. Igual, por exemplo, quem é dizimista e ofertante. Muitas vezes o inimigo, ele diz assim: não, mas você vai dar dinheiro para o pastor? Ah, mas você vai dar dinheiro para a igreja? Por que você não pega e não utiliza isso em outro lugar? Sempre vai ter o contraponto. E aqui, Pedro, mesmo estando com Jesus, estando vivendo o Evangelho, ele viveu algo ruim, porque Jesus falou para ele: hoje você vai me negar, você ainda hoje vai me negar. E o que tem acontecido nos nossos dias? Muitas pessoas estão deixando a simplicidade, deixando de ouvir a palavra e seguir a palavra, e muitas vezes dando ouvido a situações e coisas que trazem prejuízo para a sua vida. Porque na verdade, irmãos, ser esse adulto no entendimento, como as pessoas aí fora falam, é você se distanciar da simplicidade. Porque Jesus já falou que só como humildes e como simples nós vamos enxergar o reino de Deus nas coisas. Mas nós precisamos disso. Nós não precisamos ser super-homens como Pedro queria ser. Ele disse: eu estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Ele queria ser aquele homem que ia defender Jesus de todo o tempo. Mas na verdade Jesus falou: não, você não vai ter essa força. Sabe por quê? A nossa força vem do Senhor. É isso que nós temos que compreender. É claro que tudo isso mudou lá na frente na vida de Pedro. Mas eu quero deixar isso como exemplo para vocês, que mesmo nos nossos dias, o inimigo da nossa alma vai querer, entre aspas, fazer com que nós possamos pensar diferente, entender diferente. Porque entenda, o ataque do diabo é o nosso pensamento. O ataque do inimigo é o nosso raciocínio. Ele quer que a gente pense maldosamente. Ele quer que a gente veja o mal, que a gente veja o mal por trás das pessoas, que a gente veja o mal por trás do que está sendo feito. E ele vem tentando o tempo todo trazer essa realidade que não é a verdadeira. E o Senhor Jesus fala o contrário. Ele nos mostra o contrário. E aqui eu não posso deixar de passar, como sempre faço, em Gálatas, no capítulo 5, que nos dá a visão daquilo que Deus quer de cada um de nós, que nós possamos viver esta prática daquilo que agrada a Deus. Aqui em Atos capítulo 5, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16: digo, porém, andai em espírito, ou seja, vendo as coisas como uma criança, e não cumprireis a concupiscência, o desejo. Concupiscência é o desejo mau da carne, o desejo de fazer as coisas erradas e as coisas que desagradam a Deus. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E estas obras, que no caso é o fruto do Espírito na nossa vida, são coisas semelhantes às crianças. Pode prestar atenção, amor, alegria, paz. Criança não tem boleto para pagar. Paciência. Criança fica ali horas ali com aqueles brinquedinhos delas. Delicadeza. As crianças todas são delicadas. Bondade. Aquela bondade natural da criança. Fidelidade, humildade, domínio próprio.
Nós estamos falando de pensamentos puros, de simplicidade e de atitude simples, que as pessoas que são do reino de Deus têm, mesmo vivendo nesse mundo. Agora, olha o outro lado como se encaixa na coisa de adulto. Imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, farras, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas e bebedeiras. Tudo coisa de adulto. Então o que nós temos que compreender? Quanto mais eu me aproximo de ser parecido com uma criança, para enxergar as coisas ao meu redor e o reino de Deus, mais perto da vontade de Deus eu estarei. Quanto mais eu prestar atenção na simplicidade e na humildade, mais do Senhor eu farei. Porque aqui, no nosso texto principal de Mateus 18, o Senhor Jesus, ele vai dar ênfase a isso. Porque qual é a ênfase no versículo 4? Porque aquele que se tornar... E no versículo 3 ele diz: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como, se não vos fizerdes como uma criança. É claro que eu tenho entendimento, eu sou adulto, nós somos adultos, mas eu vou me fazer de criança, vou me fazer como uma criança, vou fazer aquilo que os memes da internet colocam, vou fingir que não vi. Pronto, vou seguir a minha vida. Eu gosto muito da palavra resiliência, que é uma característica principal da água. A água, quando ela sai lá da montanha e vai descendo, ela vai passando pelos obstáculos. Se tem uma pedra, ela contorna. Se tem uma árvore, ela contorna. E ela vai descendo até formar o rio. O rio é a mesma coisa. O rio não para você passar. O rio não fica preso, a água não fica presa no obstáculo, ela contorna o obstáculo e segue o seu curso. Então, a visão que eu quero passar para vocês é que os obstáculos virão, as dificuldades virão, mas se nós nos fizermos como criança, dizendo: eu vou passar por aqui, eu vou superar, eu vou vencer, eu vou seguir adiante, eu vou fazer o melhor que eu puder, eu vou adorar a Deus, eu vou servir ao Senhor, eu vou consagrar a minha vida a Ele. Então, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Por favor, repita assim comigo: humilde significa que não é vaidoso, tem ou manifesta a virtude de conhecer suas próprias limitações, modesto, que expressa ou requer deferência ou submissão. A pessoa que ela é humilde, ela tem essa característica, ela expressa, ela reflete, ela mostra que ela é submissa, que ela aceita o que precisa ser aceitado, ela contorna os seus obstáculos como uma criança e ela chega até o seu objetivo final. Às vezes uma criança, quando ela, por exemplo, tem um futebol ou tem uma brincadeira com alguém, está chovendo, aí você fala: está chovendo hoje, ela fala: mas eu quero ir. Mas a chuva faz mal, ela fala: mas eu quero ir assim mesmo, eu vou na chuva mesmo. Por quê? Ela não tem noção de que vai fazer mal, porque ela quer cumprir aquela tarefa. Muitas vezes, nós na presença de Deus, vamos precisar sim, ser humildes como uma criança. Essa palavra humildade, ela tem muitos significados, mas se nós olharmos para o exemplo das crianças, nós já vamos ver aquilo que Deus quer de nós. Então, no nosso trabalho, nós precisamos ter a humildade de uma criança. Aqui na igreja, nós precisamos ter a humildade de uma criança. Na nossa família, nós precisamos ter a humildade de uma criança. Em qualquer lugar onde nós estivermos, nós temos este exemplo que Jesus nos deu. Nós temos que nos tornar, nós temos que ser como uma criança, para que nós possamos compreender as coisas de Deus para a nossa vida. Irmãos, vamos ser simples. É o que o Senhor Jesus falou.
vamos usar esta característica a nosso favor. Você não está perdendo nada, você não está deixando de ganhar nada, porque muitas vezes as pessoas acham que nós temos que lutar, que nós temos que brigar, que nós temos que nos impor. Mas escute o que o Senhor Jesus fala: passe pelos obstáculos, viva a sua vida para a glória de Deus, viva a sua vida para a exaltação do nome do Senhor. Quantas palavras maravilhosas nós lemos, quantas reflexões nós fizemos. Veja a direção que Deus tem para nós. Vamos abraçar o que Jesus falou, vamos abraçar o que os apóstolos falaram e vamos seguir a vontade de Deus para nós, mesmo que para isso você passe por cima da sua própria vontade, mas faça o que agrada a Deus. Não se esqueça, o inimigo sempre vai querer entrar e bagunçar a nossa vida, mas ele não tem poder sobre nós, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se você não perder a visão de Jesus, você vence. Entende? Porque o que o diabo quer é que você saia dessa posição de humildade e vá para a posição de exaltação. Não faça isso. Permaneça humilde como Jesus permaneceu. E no final, pode ter certeza que o Senhor nos dará a vitória. Se você pode, por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus,